Olá, queridos, graça e paz, pastor Glauber falando aqui novamente. E hoje nosso assunto é antropologia, a doutrina do homem. A gente sabe que nosso interesse aqui é lançar luz, é trazer apenas algumas informações acerca do assunto. E o homem é algo fantástico também. E é importante que, ainda que sistematicamente nós tentamos construir um conceito teológico acerca do homem, nós sabemos da universalidade que o homem é. O homem é um universo, nesse universo. Há uma complexidade enorme na pergunta o que é o homem, porque o homem pode ser tantas coisas. O mesmo homem, a mesma humanidade que conteve um Hitler, conteve também a irmã Dulce, conteve homens como o Gandhi e outros homens bons, uma humanidade que conteve ditadores, homens que mataram a troco de ideologias, conteve homens que deram a sua vida para ajudar as pessoas e os pobres, como muitos outros exemplos que nós temos aí. E é justamente essa questão que torna a resposta a essa pergunta complexa. É a ideia de quem é o homem, o que é o homem. Então, sistematicamente falando, a nossa tarefa aqui é compreender esse homem a partir da ótica divina. Como é que Deus o compreende? Nós, sistematicamente falando, entendemos que o homem tem como origem no próprio Deus. Ele é a criação de Deus. Deus cria o homem. E a Bíblia vai dizer que esse homem é a coroa da criação, é o fim. Depois de Deus criar todas as coisas, lá no relato do Gênesis, ele olha e diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Então é esse status que Deus dá ao homem, que é esse status que Deus está dando à sua humanidade. Então a origem, a criação, isso que nós cremos teologicamente, biblicamente, é que Deus é o criador do homem. O homem é a criação ou criatura divina, Ele cria, e criou dele mesmo, cria do verbo bará, fez, tornou existir, nessa perspectiva em que nós fomos gerados e fomos feitos. E eu gosto dessa expressão, até quando ela surge lá na carta de Paulo aos Efésios, quando diz que somos feituras do Senhor. É de fato essa ideia de Deus ter nos feito, nos tecido, nos moldado com as suas próprias mãos. Contudo, há muita discussão sobre essa ideia da origem humana. A gente tem a questão do ateísmo mesmo, a evolução ateísta, que é a ideia, aquela discussão desde o maternal, da evolução, de que, na verdade, as espécies e as gerações, elas vão evoluindo, Elas vão evoluindo em outras espécies, e isso deu origem a tudo que a gente tem hoje. A teoria mesmo de que o próprio homem veio do macaco, e de que assim surgem as garças, as girafas, a maneira como elas fossem esticando os pescoços. Ou seja, o evolucionismo em si, de forma geral, vai tratando a causa ou a origem da vida a partir dessa geração espontânea da vida na transformação dos indivíduos, ou melhor, dos seres vivos. Então é uma maneira de se tentar descobrir, ou pelo menos discutir, a origem do homem, a origem não só do homem, mas da criação. Tem uma outra vertente que é a evolução teísta, que defende sim que a causa das coisas, e principalmente do homem, é sim o poder divino, mas que está totalmente aberto a todas as outras inserções e ligações que compõem a realidade natural. Deus é a causa, Ele é o poder divino, mas em junção com outras forças e outras coisas. Agora, nós defendemos a ideia do criacionismo, olhando até para a Bíblia Sagrada, olhando até para o texto bíblico. O que a gente defende é que o homem de fato foi criação de Deus. O homem de fato é criação de Deus. Deus o criou, Deus o formou. Olhando para o texto sagrado e para as evidências que a gente tem da Bíblia, a gente começa a perceber isso com muita clareza, isso com muita verdade. Então, no que tange a antropologia, a primeira coisa que a gente trata aqui é de que esse homem é criação de Deus. Deus o fez.
Deus o criou. E é importante a gente ter isso em mente, ter isso no coração. Com mais que seja muito complexo, com mais que seja muito difícil a gente compreender esse ser humano na sua totalidade, nós temos dificuldade de compreensão, nós temos dificuldade de análise, nós temos dificuldade de percepção, tanto que nós somos até hoje fruto de estudos diversos, a ideia, a filosofia, a psicologia, a neurociência, a psicanálise estuda diversas áreas desse homem, desse ser, dessa criação. E o que se descobre, o que se produz até aqui, o que se produziu até aqui é de um material grandiosíssimo, fantástico, fabuloso, maravilhoso. Então é importantíssimo que a gente tenha isso no coração, tenha isso em mente. Pensando nessa realidade, o que Deus cria? Deus cria esse homem, e esse homem é composto de material, da sua parte material, do ser humano, que é o corpo. Ele tem aquilo que a gente vai chamar de imaterialidade, que é a alma, e o que a gente vai chamar também de imaterial ou de espiritual, que é o espírito. Então esse homem, criado por Deus, criado com as suas próprias, feitos pelo próprio Senhor, cheio de graça e verdade, onde Deus viu que, após ter feito, que era muito bom, e quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, é composto, ou criado, ou tem em si mesmo uma parte material e outra parte imaterial. A material é o corpo, a imaterial é dividida em duas partes, que é alma e espírito, ou uma só, dependendo da maneira como você vê. Então assim a gente começa o nosso diálogo sobre a doutrina do homem, sobre a antropologia, Ela estuda o homem, ela trata acerca do homem, ela desenvolve o conceito do homem e nos aponta para uma base estrutural de que esse homem é sim criação de Deus, é fruto do coração divino, é obra das mãos do Eterno. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.